é resposta de uma fé viva, de um coração que toma decisões que rompem correntes e mudam destinos. Não estou falando de fórmulas mágicas ou receitas de prosperidade. Estou falando das verdades eternas que Jesus ensinou, que os apóstolos viveram e que gerações de servos fiéis experimentaram ao longo dos séculos. Há algo profundamente errado quando cristãos vivem vidas mediocres, sem poder, sem manifestação da glória de Deus. Há algo que não está certo quando filhos do rei vivem como órfãos, quando herdeiros da promessa vivem na pobreza espiritual, quando aqueles que carregam o nome de Cristo vivem derrotados pelas mesmas circunstâncias que deveriam dominar em nome de Jesus. O problema não é Deus, o problema não são as circunstâncias, o problema são as decisões que não tomamos. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, há milagres aguardando para serem liberados em sua vida. Há portas sobrenaturais esperando para serem abertas. Há cadeias invisíveis que podem ser quebradas hoje mesmo. Mas tudo depende de 3 decisões que você precisa tomar. Não amanhã, não na próxima semana, não quando se sentir mais preparado. Hoje, agora. Neste momento em que o Espírito Santo está movendo seu coração. A primeira decisão que separa os que vivem o impossível daqueles que permanecem no ordinário é a rendição total a Cristo. Esta não é uma decisão superficial, não é uma oração decorada, não é um momento emocional em um culto. É a decisão mais radical que um ser humano pode tomar. Entregar completamente o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Muitos querem milagres, mas não querem abrir mão do controle. Querem respostas, mas não querem dobrar o joelho para dizer como Jesus disse no Getsêmani: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Foi essa oração que abriu o caminho para a maior vitória da história da humanidade. Foi essa rendição que tornou possível a nossa salvação. E é essa mesma decisão que abre o céu sobre a sua vida. Enquanto você insiste em segurar as rédeas da sua existência, Deus espera. Ele não força ninguém. Ele não invade territórios onde não é bem-vindo. Mas quando você solta, quando você verdadeiramente entrega tudo nas mãos do Salvador, Ele assume. E quando Deus assume o controle, o impossível se torna não apenas possível, mas inevitável. Lembro-me de uma mulher que veio até mim após uma cruzada em Chicago. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Suas mãos tremiam quando me contou sua história. 20 anos de casamento destruído pelo álcool do marido. Filhos revoltados que não queriam nem ouvir falar de Deus. Dívidas que se acumulavam como montanhas intransponíveis, depressão que a consumia como fogo devorador. Ela havia orado, jejuado, suplicado por milagres durante anos, mas naquela noite, pela primeira vez, ela não pediu para Deus resolver os problemas dela. Ela entregou a vida dela para Deus resolver. A diferença é sutil, mas revolucionária. Quando pedimos para Deus resolver nossos problemas, ainda mantemos o controle, ainda somos nós definindo como as coisas devem ser. Mas quando entregamos nossa vida para Deus resolver, reconhecemos que talvez nossos problemas sejam o caminho que Ele está usando para nos levar a um lugar que nunca imaginamos. Talvez nossa crise seja o útero onde está sendo gestado nosso milagre. 6 meses depois, aquela mesma mulher me escreveu uma carta que guardo até hoje. O marido não apenas parou de beber, mas se tornou um evangelista poderoso. Os filhos não apenas voltaram para casa, mas se tornaram líderes na igreja. As dívidas não apenas foram quitadas, mas eles começaram um ministério de ajuda a famílias em crise financeira. A depressão não apenas foi curada, mas ela se tornou uma conselheira que trouxe esperança a centenas de mulheres desesperadas. O que mudou?
uma decisão, a decisão de render-se totalmente a Cristo. A decisão de parar de lutar sozinha e entregar tudo nas mãos do Salvador. A decisão de confiar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e que seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Isaías 55:9. Mas a rendição verdadeira vai além de uma oração emocional. É uma atitude diária de submissão. É acordar cada manhã e dizer: Senhor, este dia não me pertence, esta vida não me pertence, estes sonhos, estas preocupações, estas esperanças, tudo é teu. Faz comigo e em mim o que te agradar. É ir dormir cada noite reconhecendo que mesmo nos erros, nas falhas, nas quedas do dia, Deus estava trabalhando para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. A rendição total significa que você para de negociar com Deus, para de fazer promessas condicionais. Se tu fizeres isso, eu farei aquilo. Para de tentar impressionar o céu com sua religiosidade. Para de fingir que tem tudo sob controle e simplesmente se entrega, como uma criança que salta nos braços do pai sem medo de cair, porque confia completamente no amor e na força daquele que a receberá. Há pessoas que passam a vida inteira orando e nunca experimentam o poder de Deus porque nunca realmente se renderam. Ainda estão tentando ser copilotos da própria vida. Ainda estão sussurrando no ouvido de Deus o que Ele deveria fazer, como deveria fazer, quando deveria fazer. Mas Deus não precisa de consultores. Ele precisa de servos. Ele não está procurando sócios. Ele está procurando filhos que confiem completamente no Pai. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Negar-se a si mesmo não significa odiar-se ou desprezar-se. Significa renunciar ao direito de determinar o rumo da própria vida. Significa reconhecer que há alguém infinitamente mais sábio, mais amoroso, mais poderoso que você, e que esse alguém tem planos para a sua vida que são melhores do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Tomar a cruz não significa procurar sofrimento ou aceitar passivamente qualquer coisa ruim que aconteça. Significa estar disposto a pagar qualquer preço para seguir a Cristo. Significa valorizar mais a vontade de Deus do que o próprio conforto. Significa estar disposto a ser mal compreendido, rejeitado, perseguido, se for necessário, para permanecer fiel ao chamado do Senhor. E seguir a Cristo não significa apenas ir à igreja ou ler a Bíblia. Significa caminhar na mesma direção que Ele caminha, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, valorizar o que Ele valoriza. Significa que sua vida se torna um eco da vida de Jesus, um reflexo do caráter de Cristo, uma carta viva que outros podem ler e encontrar esperança. Mas mesmo quando você toma essa primeira decisão de se render totalmente a Cristo, há um segundo obstáculo que pode impedir o fluir do poder sobrenatural de Deus em sua vida. E esse obstáculo tem nome: pecado escondido. A segunda decisão que abre as comportas do impossível é abandonar o pecado escondido. Durante anos de ministério, preguei essa mensagem em tendas improvisadas, em estádios gigantescos, em lugares onde multidões se apertavam para ouvir a palavra de Deus, e sempre repetia a mesma verdade que continua ecoando no meu coração. O pecado escondido é uma muralha entre você e o impossível de Deus. Há milagres presos por cadeados que só se abrem quando você decide confessar, pedir perdão e fechar definitivamente a porta para aquilo que o prende. Não adianta orar bonito e continuar alimentando o erro. Não adianta levantar as mãos na igreja no domingo e baixar a guarda na segunda-feira. Não adianta cantar hinos de vitória enquanto carrega derrotas secretas no coração.
O rei Davi entendeu essa verdade da maneira mais dolorosa possível. Depois de pecar com Batseba e mandar matar Urias, ele tentou esconder, disfarçar, fingir que nada havia acontecido. Mas o peso do pecado encoberto estava destruindo sua vida por dentro. Ele mesmo descreveu: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmos 32, 3, 4. Você percebe o que acontece quando tentamos esconder pecado? Nossos ossos envelhecem prematuramente. Nosso vigor se torna em sequidão. A mão de Deus pesa sobre nós, não para nos destruir, mas para nos levar ao arrependimento. O desconforto que você sente não é Deus rejeitando você, é Deus chamando você de volta para casa. Mas quando Davi finalmente confessou: pequei contra o Senhor, tudo mudou. Natã disse imediatamente: o Senhor perdoou o teu pecado. 2 Samuel 12, 13. E Davi experimentou a libertação que descreveu no Salmo 32, 1-2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. O pecado escondido funciona como um curto-circuito espiritual. Interrompe o fluxo de poder entre o céu e a terra. Cria uma estática que impede você de ouvir claramente a voz de Deus. Constrói muralhas invisíveis que bloqueiam as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida. Lembro-me de um jovem pastor que veio me procurar durante uma conferência em São Paulo. Era um homem ungido, eloquente, com um ministério aparentemente próspero. Mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda, uma angústia que nenhum sucesso ministerial conseguia esconder. Depois de muito hesitar, ele me contou que há 5 anos mantinha um relacionamento íntimo com uma mulher casada da congregação. Ninguém sabia. Eles eram extremamente cuidadosos. Mas o peso da hipocrisia estava matando sua alma por dentro. Pastor Billy, ele me disse com lágrimas rolando pelo rosto: eu oro por milagres e nada acontece. Eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles não são curados. Eu prego sobre santidade, sabendo que sou um hipócrita. Eu estou perdendo a unção, perdendo a presença de Deus e sei exatamente por quê. Naquele dia, nós oramos juntos. E ele tomou a decisão mais difícil de sua vida: confessar publicamente seu pecado, pedir perdão à igreja, terminar o relacionamento ilícito e submeter-se à disciplina e restauração. Foi doloroso, foi humilhante. Ele perdeu o púlpito temporariamente, perdeu a confiança de muitos, passou por um vale de lágrimas que durou meses. Mas 2 anos depois, ele me escreveu uma carta que ainda me emociona quando lembro. Deus havia restaurado completamente sua vida e ministério. Ele estava casado com uma mulher temente ao Senhor. Seu ministério estava mais ungido do que nunca. Os milagres haviam voltado a acontecer. A presença de Deus estava manifesta em cada culto. E ele se tornou um poderoso pregador sobre santidade e integridade, porque agora falava não apenas da teoria, mas da experiência de quem foi quebrantado e restaurado. O pecado escondido não é apenas uma questão moral, é uma questão de poder espiritual. Isaías 59:2 diz claramente: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quando há pecado não confessado, não abandonado, a comunicação com Deus fica prejudicada. As orações não têm poder. A autoridade espiritual se esvai.
Mas escute esta boa notícia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O sangue de Jesus é suficiente para limpar qualquer mancha, qualquer sujeira, qualquer pecado. Não importa há quanto tempo você está carregando essa culpa. Não importa quantas vezes você já cometeu o mesmo erro. Não importa quão terrível você acha que é seu pecado. O poder purificador do sangue de Cristo é maior que qualquer transgressão humana. Mas a confissão genuína envolve 3 elementos fundamentais. Primeiro, o reconhecimento. Você precisa chamar o pecado pelo nome, sem desculpas, sem atenuantes, sem tentar jogar a culpa nas circunstâncias ou nas outras pessoas. Pecado é pecado e precisa ser reconhecido como tal. Segundo, o arrependimento. Não é apenas sentir remorso, é tomar a decisão firme de mudar de direção. Arrependimento bíblico é metanoia, mudança de mente que resulta em mudança de atitude e comportamento. É dizer com o coração, não apenas com os lábios: Senhor, eu me arrependo. Eu não quero mais viver assim. Eu escolho teus caminhos ao invés dos meus. Terceiro, a renúncia. Você precisa fechar definitivamente a porta para aquele pecado. Cortar os cordões umbilicais que o ligam à transgressão. Eliminar as oportunidades, mudar os hábitos, afastar-se das influências que o levam à queda. Não basta pedir perdão. Se você não está disposto a mudar radicalmente sua postura diante daquele pecado. Alguns pecados são mais fáceis de abandonar que outros, mas todos podem ser vencidos através do poder do Espírito Santo. Romanos 8:13 nos ensina: porque se viverdes segundo a carne, certamente morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A vitória sobre o pecado não vem pelo esforço próprio, mas pela dependência total do Espírito Santo. Há pecados que são óbvios: mentira, adultério, roubo, violência. Mas há outros que são sutis e talvez mais perigosos porque passam despercebidos. Orgulho, inveja, amargura, falta de perdão, egoísmo, materialismo. Todos são muralhas entre você e o poder de Deus. A amargura, por exemplo, é um dos pecados mais destruidores que conheço. Hebreus 12:15 adverte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura é como um câncer espiritual que vai corroendo a alma por dentro, envenenando relacionamentos, impedindo a cura emocional e bloqueando o fluxo da graça divina. Conheci uma senhora que há 15 anos não falava com a filha por causa de uma briga familiar. Ela orava diariamente por milagres, participava de todos os cultos, dizimava fielmente, mas vivia uma vida amarga e sem poder espiritual. Quando finalmente ela decidiu perdoar e procurar a filha para pedir perdão, foi como se uma represa espiritual tivesse se rompido. Milagres começaram a acontecer na vida dela e de toda a sua família. A restauração foi tão sobrenatural que se tornou testemunho por onde ela passava. O perdão não é sentimento, é decisão. Você perdoa não porque sente vontade, mas porque escolhe obedecer ao comando de Cristo. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. E quando você perdoa, libera não apenas a pessoa que o ofendeu, mas principalmente a si mesmo das correntes da amargura. A falta de perdão é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Você se machuca mantendo rancor, ódio, desejo de vingança.
E enquanto você alimenta esses sentimentos, está criando obstáculos para o mover de Deus em sua vida. Jesus foi claro: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Mas abandono do pecado escondido também envolve quebrar vícios que escravizam. Há pessoas presas ao álcool, às drogas, à pornografia, ao jogo, a relacionamentos tóxicos, a padrões de pensamento destrutivos. Esses vícios funcionam como correntes invisíveis que impedem a manifestação plena do poder de Deus. A libertação de vícios requer uma estratégia espiritual completa. Primeiro, reconhecer que você não tem poder próprio para se libertar. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. João 15:5. Segundo, buscar ajuda de Deus através da oração e jejum, da igreja através de discipulado e acompanhamento e, quando necessário, de profissionais qualificados. Terceiro, substituir os hábitos ruins por hábitos santos, ao invés de simplesmente tirar o mal, encher o espaço com o bem. Lembro-me de um empresário bem-sucedido que era viciado em pornografia há mais de 20 anos. Ele havia tentado parar centenas de vezes, mas sempre recaía. Sentia-se derrotado, condenado, indigno de receber qualquer coisa de Deus. Quando finalmente decidiu buscar ajuda, começou um processo intenso de transformação que incluía oração diária, jejum semanal, discipulado individual, grupo de apoio e mudanças práticas radicais em sua rotina. O processo de libertação levou meses e houve quedas no caminho. Mas a cada recaída, ao invés de desistir, ele se levantava com mais determinação, até que um dia, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, as correntes se quebraram definitivamente. Hoje, 10 anos depois, ele é um homem completamente livre, tem um casamento restaurado e lidera um ministério de restauração para homens viciados em pornografia. O terceiro elemento do abandono do pecado escondido é a santidade progressiva. Santificação é um processo, não um evento. É a obra contínua do Espírito Santo, nos conformando à imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Não significa perfeição instantânea, mas significa crescimento constante em santidade. Paulo escreveu aos Filipenses: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Deus não desiste de você quando você falha. Ele continua trabalhando, moldando, transformando, até que Cristo seja formado em você. Gálatas 4:19. A santidade não é apenas ausência de pecado, é semelhança com Cristo. É desenvolver o caráter de Jesus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22, 23. É permitir que o Espírito Santo produza em você os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Mas mesmo quando você se rende totalmente a Cristo e abandona o pecado escondido, ainda há uma terceira decisão fundamental, que determina se você vai experimentar o impossível de Deus ou permanecer na zona de conforto da mediocridade espiritual. A terceira decisão que separa aqueles que vivem milagres daqueles que apenas sonham com eles é agir em fé, mesmo quando tudo grita que não vai dar certo. Fé não é sentimento, fé é atitude. Fé não é ausência de dúvida, fé é obediência apesar da dúvida. Fé não é certeza das circunstâncias, fé é confiança no caráter de Deus. Hebreus 11, 6 declara categoricamente: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Não é opcional, não é sugestão, é requisito absoluto. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E se você não pode agradar a Deus, não pode experimentar o mover sobrenatural de Deus. Mas o que é fé bíblica? Hebreus 11:1 define: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é ter certeza do que ainda não se vê. É agir baseado na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias contradizem essa promessa. É obedecer à voz de Deus, mesmo quando a lógica humana questiona essa obediência. Pedro exemplificou essa fé quando pisou fora do barco em meio à tempestade. Imaginem a cena: ondas gigantescas, vento forte, barco balançando violentamente, discípulos apavorados. E Jesus simplesmente diz: vem! Uma palavra, uma única palavra, e Pedro, contra toda lógica, contra todo instinto de sobrevivência, contra toda experiência marítima, sai do barco e caminha sobre as águas. O que fez Pedro caminhar sobre as águas não foi ausência de medo, foi obediência apesar do medo. Não foi certeza das circunstâncias, foi confiança na palavra de Jesus. Não foi conhecimento científico sobre densidade e gravidade. Foi fé simples e childlike no poder do Mestre. Mas observe, Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e focou nas ondas. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E vendo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mateus 14, 29 e 30. A fé funciona quando está focada em Deus, vacila quando se concentra nos problemas. Conheço uma mãe solteira que exemplificou essa fé de forma extraordinária. Ela havia perdido o emprego durante uma crise econômica. Tinha 3 filhos, pequenos para sustentar, não tinha reservas financeiras e estava prestes a ser despejada de casa. Humanamente falando, era uma situação desesperadora. Mas durante uma vigília de oração, ela sentiu claramente Deus falando ao seu coração que ele seria o provedor da família dela. Contra todos os conselhos bem-intencionados de parentes e amigos que sugeriam que ela aceitasse qualquer emprego, mesmo que isso significasse comprometer seus valores cristãos, ela decidiu confiar que Deus abriria as portas certas no tempo certo. Ela continuou jejuando, orando, buscando emprego, mas recusou oportunidades que envolviam trabalhar em bares, mentir no currículo ou aceitar propostas indecorosas. Por 3 meses, a situação foi de mal a pior. Os recursos acabaram. O despejo foi confirmado. As críticas aumentaram. Muitos achavam que ela estava sendo fanática, irresponsável, usando Deus como desculpa para não enfrentar a realidade. Mas ela permaneceu firme na palavra que havia recebido do Senhor. Na última semana, antes do despejo, quando ela já não sabia mais o que fazer, recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa havia recebido o currículo dela através de uma indicação que ela nem sabia como tinha acontecido. Era uma posição perfeita para seu perfil, com salário 3 vezes maior do que ela ganhava no emprego anterior. Flexibilidade de horário para cuidar dos filhos e ainda por cima em uma empresa cristã onde ela poderia expressar livremente sua fé. Mas a provisão sobrenatural não parou por aí. O dono da casa onde ela morava, que havia sido inflexível quanto ao despejo, mudou de ideia no último dia e ofereceu um plano de pagamento que ela conseguiu cumprir. Uma igreja da cidade, sem que ela pedisse, decidiu ajudar com material escolar para os filhos. E uma série de outras bênçãos se sucederam como uma avalanche de favor divino. O que fez a diferença? Fé em ação.
Ela não apenas creu, ela agiu baseada na sua crença. Ela não apenas orou, ela tomou decisões baseadas na resposta que esperava receber. Ela não apenas esperou, ela se preparou para o milagre que Deus prometera fazer. Fé em ação. É Noé construindo uma arca quando nunca havia chovido. É Abraão deixando Arã sem saber para onde ia. É Moisés estendendo a vara sobre o Mar Vermelho quando não havia nenhum sinal de que as águas se abririam. É Josué marchando ao redor de Jericó quando era muito mais lógico usar catapultas e arietes. É a mulher com fluxo de sangue rasgando a multidão para tocar na orla do manto de Jesus quando a lei a proibia de estar ali. Essa mulher é um dos exemplos mais poderosos de fé em ação que encontramos nas Escrituras. Marcos 5, 25, 34 conta sua história. Ela havia sofrido com hemorragia durante 12 anos. Havia consultado muitos médicos, gastado tudo que tinha em tratamentos, mas ao invés de melhorar, estava piorando. Além do sofrimento físico, ela era considerada impura pela lei judaica, o que significava isolamento social e religioso. Quando soube que Jesus estava passando pela cidade, algo se acendeu em seu coração. Não era apenas esperança, era fé. Uma fé tão concreta que ela disse para si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Marcos 5, 28. Percebam, ela não disse, talvez eu sare, ou quem sabe Deus me cure. Ela disse com absoluta convicção, sararei. Mas observe a fé em ação. Ela não ficou em casa orando para que Jesus passasse pela porta dela. Ela não mandou um recado pedindo para Jesus ir visitá-la. Ela saiu de casa, enfrentou a multidão, arriscou ser reconhecida e humilhada publicamente por estar quebrando a lei ritual. Forçou o caminho através de uma multidão compacta, estendeu a mão e tocou na orla do manto de Jesus. E no exato momento em que ela tocou, Marcos 5:29 registra: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquela enfermidade. 12 anos de sofrimento foram curados em 1 segundo. Não foi um processo gradual, não foi uma melhora progressiva. Foi uma cura instantânea e completa. Mas Jesus não ficou satisfeito apenas com a cura física. Ele queria fazer algo ainda maior na vida daquela mulher. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5:30. Os discípulos ficaram confusos. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Mas Jesus sabia que havia uma diferença entre ser apertado pela multidão e ser tocado pela fé. A mulher, tremendo de medo, mas cheia de gratidão, se aproximou e contou toda a verdade. E então, Jesus pronunciou palavras que transformaram não apenas sua condição física, mas sua identidade espiritual. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desta tua enfermidade. Marcos 5:34. Jesus a chamou de filha. Pela primeira vez em 12 anos, alguém a tratou não como impura, não como doente, não como problemática, mas como filha amada. Ele declarou que foi a fé dela que a salvou e ordenou que ela fosse em paz, completamente curada. Essa história nos ensina princípios fundamentais sobre fé em ação. Primeiro, fé verdadeira produz expectativa específica. A mulher não. Tinha uma esperança vaga. Ela sabia exatamente o que ia acontecer quando tocasse em Jesus. Segundo, fé verdadeira resulta em risco calculado. Ela arriscou humilhação pública para obter cura sobrenatural. Terceiro, fé verdadeira se manifesta em ação prática. Ela não apenas creu, ela se moveu na direção do seu milagre.
Mas talvez o aspecto mais poderoso dessa história seja que Jesus reconheceu publicamente a fé dela. Ele poderia ter deixado que ela fosse embora curada anonimamente. Mas ele quis que toda a multidão soubesse que havia uma diferença entre apertar Jesus fisicamente e tocá-lo com fé. Muitas pessoas estavam em contato físico com Jesus naquele dia, mas apenas uma recebeu virtude, a que tocou com fé. Isso me lembra de uma situação que vivi pessoalmente durante uma cruzada em Londres. Um homem em cadeira de rodas havia sido trazido por amigos para o estádio. Ele era paraplégico há 15 anos por causa de um acidente de carro. Durante a oração pelos enfermos, senti claramente o Espírito Santo me dirigindo para orar especificamente por ele. Quando me aproximei e comecei a orar, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a sentir formigamento nas pernas. Depois, o calor. Em seguida, movimento involuntário. E então, diante de 40.000 pessoas, ele lentamente se levantou da cadeira de rodas e começou a caminhar. O estádio explodiu em louvor. As pessoas choravam, gritavam, adoravam a Deus. Foi um dos milagres mais visíveis que já presenciei. Mas o que mais me impressionou não foi o milagre em si, foi a fé daquele homem. Quando comecei a orar, percebi em seus olhos uma expectativa que ia além da esperança. Era fé. Fé concreta, específica, determinada. Depois do culto, tive a oportunidade de conversar com ele. Ele me contou que há 3 anos havia começado a orar de forma diferente. Ao invés de pedir para Deus, se fosse da vontade dele, curá-lo, ele começou a declarar com base na palavra: pelas pisaduras de Jesus fui sarado. Isaías 53:5. Ele havia mudado sua confissão, renovado sua mente com as promessas bíblicas e passado a agir como se a cura já fosse uma realidade garantida pela obra de Cristo na cruz. Ele começou a se exercitar diariamente, mesmo sem sentir as pernas, porque acreditava que Deus estava restaurando progressivamente sua capacidade motora. Começou a declarar cura sobre seu corpo, mesmo quando não via nenhum sinal físico de melhora. E começou a testemunhar sobre a fidelidade de Deus, mesmo antes de experimentar a manifestação física do milagre. Esse homem entendeu um princípio fundamental da fé. Você não espera ver para crer, você crê para ver. Jesus disse em João 11:40, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A ordem é crucial. Primeiro você crê, depois você vê. Se você esperar ver e para crer, nunca experimentará milagres. Fé em ação também significa perseverança mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que manter fé por períodos prolongados antes de ver a manifestação da promessa de Deus. Abraão esperou 25 anos entre a promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação e o nascimento de Isaque. José esperou 13 anos entre os sonhos proféticos de sua juventude e sua elevação como governador do Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono décadas depois. Em todos esses casos, houve períodos onde parecia que Deus havia se esquecido, que as promessas não se cumpririam, que a fé havia sido em vão. Mas em cada situação, a fé persistente foi recompensada com manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Conheci um casal que lutou contra a infertilidade por 15 anos. Eles haviam tentado todos os tratamentos médicos disponíveis, gastado economias inteiras em procedimentos, enfrentado a pressão social e familiar, passado por depressão e desencorajamento. Muitas vezes pensaram em desistir,
Mas havia uma palavra profética que haviam recebido no início do casamento. Vocês serão pais de gêmeos. Por 15 anos, eles se apegaram a essa palavra mesmo, quando ela parecia impossível. Eles prepararam o quarto das crianças, compraram roupas para bebês, oravam diariamente pelos filhos que ainda não haviam nascido. Aos 45 anos da esposa, quando todos os médicos disseram que era impossível uma gravidez natural, ela engravidou. E não de um bebê, de gêmeos, exatamente como a profecia havia declarado 15 anos antes. Hoje, esses gêmeos são adolescentes saudáveis, e esse casal lidera um ministério de oração por casais com problemas de fertilidade. O que sustentou a fé deles durante 15 anos de espera? A convicção de que Deus é fiel às suas promessas. Números 23:19 declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Quando Deus fala, sua palavra é tão certa quanto se já tivesse acontecido. Mas fé em ação também requer sabedoria para discernir entre fé verdadeira e presunção. Fé é confiar nas promessas de Deus. Presunção é tentar forçar Deus a fazer o que queremos. Fé é baseada na palavra revelada. Presunção é baseada nos nossos desejos. Jesus demonstrou essa diferença quando foi tentado no deserto. Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Lucas 4, 9, 11. A tentação era para que Jesus demonstrasse fé saltando do templo e confiando que os anjos o protegeriam. Mas Jesus discerniu que isso não era fé, era presunção, e respondeu: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Havia uma diferença sutil, mas crucial, entre confiar na proteção de Deus e testar Deus deliberadamente, se colocando em perigo desnecessário. Fé verdadeira obedece à direção de Deus. Presunção tenta manipular Deus para que Ele faça nossa vontade. Fé espera no tempo de Deus. Presunção força o tempo humano. Fé busca a glória de Deus. Presunção busca a glória própria. Um jovem pastor que conheci quase destruiu sua vida e ministério por confundir fé com presunção. Ele havia recebido uma palavra profética sobre a expansão do seu ministério, mas ao invés de esperar no Senhor e buscar sabedoria sobre como e quando isso aconteceria, ele contraiu empréstimos enormes para construir um templo gigantesco que sua congregação não podia sustentar. Quando questionado sobre a irresponsabilidade financeira, ele respondeu que estava andando por fé. Mas aquilo não era fé, era presunção. O resultado foi uma dívida insustentável que quase levou a igreja à falência e causou divisão na congregação. Ele teve que aprender da maneira difícil que fé verdadeira inclui sabedoria prática e responsabilidade. Fé em ação também. Significa estar disposto a obedecer, mesmo quando a ordem de Deus parece estranha ou ilógica. Naamã quase perdeu sua cura, porque achou estranho o que Eliseu mandou ele fazer. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás purificado. 2 Reis 5:10. Naamã se indignou. Ele esperava algo mais dramático, mais impressionante. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? 2 Reis 5:12. Felizmente, seus servos o convenceram a obedecer
E quando ele mergulhou 7 vezes no Jordão, a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Segundo Reis 5:14. Quantos milagres são perdidos porque as pessoas acham estranhas as instruções de Deus? Quantas bênçãos ficam bloqueadas porque queremos ditar para Deus como Ele deve operar? Fé verdadeira obedece mesmo quando não entende, confia mesmo quando não compreende, age mesmo quando parece ilógico. Mas há um aspecto da fé em ação que precisa ser enfatizado. Fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Não basta apenas crer mentalmente, é preciso agir de acordo com a crença. Não basta apenas falar sobre fé, é preciso demonstrar fé através de atitudes práticas. Se você está orando por um emprego, mas não está enviando currículos, sua fé está morta. Se você está pedindo cura, mas não está cuidando da saúde, sua fé está incompleta. Se você está clamando por restauração no casamento, mas não está mudando atitudes que contribuem para os problemas, sua fé é ineficaz. Fé verdadeira é sempre acompanhada de ação correspondente. Rabi demonstrou fé escondendo os espias israelitas. Abraão demonstrou fé saindo de Harã. A mulher com fluxo de sangue demonstrou fé tocando em Jesus. O paralítico de Betesda demonstrou fé levantando seu leito e caminhando. Durante uma cruzada em Buenos Aires, um empresário me procurou desesperado. Sua empresa estava à beira da falência. Ele havia perdido contratos importantes, os fornecedores estavam cobrando, os funcionários sem receber salários. Ele me pediu para orar para que Deus salvasse sua empresa. Oramos juntos e eu senti o Espírito Santo me dirigindo para dar-lhe um conselho prático. Além de orar, você precisa agir. Convoque uma reunião com seus credores. Seja transparente sobre a situação, proponha um plano de pagamento realista, corte gastos desnecessários, mude estratégias que não estão funcionando. Ele me olhou surpreso e disse: Pastor, eu pensei que o Senhor fosse orar para Deus fazer um milagre financeiro. Eu respondi: Meu filho, Deus pode fazer milagres através das atitudes sábias que Ele nos orienta a tomar. Fé sem sabedoria prática é presunção. Ele seguiu os conselhos. Foi humilde com os credores, transparente com os funcionários, fez mudanças difíceis, mas necessárias na empresa. E em 18 meses, não apenas quitou todas as dívidas, mas a empresa estava mais próspera do que nunca. O milagre aconteceu, mas através da combinação de fé, oração, sabedoria e ação prática. Essa é a essência da fé em ação. Confiar em Deus para o que você não pode fazer e fazer responsavelmente o que está ao seu alcance. Orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de você. Crer no sobrenatural sem negligenciar o natural. Esperar milagres sem deixar de ser responsável. Mas há momentos quando Deus pede para você fazer algo que vai além da sabedoria humana, algo que só faz sentido na perspectiva da fé. Nesses momentos, você precisa escolher entre a segurança da lógica humana e a aventura da obediência divina. Abraão enfrentou essa escolha quando Deus pediu para ele sacrificar Isaque. Logicamente era impossível. Como Deus poderia cumprir a promessa de fazer de Abraão pai de uma grande nação se Isaque morresse sem filhos? Mas Abraão... da sua mente que precisam ser limpas. Talvez você tenha se acostumado a viver com esses pensamentos negativos, com essas correntes invisíveis, e nem perceba o quanto elas têm controlado sua vida. Mas hoje, neste momento, Deus quer começar uma obra de transformação em sua mente. Ele quer acender uma luz no seu coração e mostrar claramente o que precisa ser renovado. A boa notícia é que você não está sozinho nesse processo.
Deus vai te conduzir e te dar a força necessária para superar cada obstáculo. Esse capítulo é apenas o começo, o início de um processo de purificação que não acontece da noite para o dia, mas que começa com um simples, mas poderoso passo, a decisão de deixar Deus agir na sua mente. Quando você permite que Ele purifique seus pensamentos, tudo começa a mudar. Não apenas seus pensamentos, mas também sua atitude, suas decisões e até a maneira como você se relaciona com os outros. Quando você pensa na sua mente, o que vem à sua cabeça? A mente é mais do que um simples conjunto de pensamentos. Ela é o terreno onde Deus deseja habitar, onde Ele quer se manifestar com clareza, onde sua palavra pode germinar e produzir frutos de vida eterna. Sua mente não é apenas um espaço físico, ela é um território espiritual, um campo onde a batalha por sua alma é travada. Deus não quer apenas que você controle seus pensamentos. Ele quer que sua mente seja santificada e consagrada a Ele. Isso significa que, assim como o templo de Deus no Antigo Testamento era um lugar de adoração e purificação, sua mente também deve ser um espaço sagrado. Quando a mente é purificada, ela se torna um altar onde Deus se revela, onde o Espírito Santo habita e onde a paz dele governa. Você já parou para pensar que a forma como você pensa influencia diretamente a maneira como você vive? O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12, versículo 2, "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A transformação começa na mente, e a renovação dessa mente traz a experiência do plano de Deus para a sua vida. A mente contaminada por pensamentos do mundo, por falsas crenças e mentiras espirituais, não pode refletir a verdade de Deus. Ela precisa ser restaurada. Isso só acontece quando a mente se submete à purificação divina, quando ela se deixa moldar pela palavra de Deus. Isso não é um processo superficial, mas uma renovação profunda que vai além da simples mudança de ideias. Trata-se de um novo nascimento espiritual na forma de pensar e agir. O Espírito Santo tem a capacidade de entrar em áreas da sua mente que você talvez tenha ignorado por anos. Ele pode iluminar os cantos mais escuros e revelar pensamentos ocultos que estavam bloqueando sua caminhada com Deus. Talvez você tenha convivido por muito tempo com sentimentos de inadequação, culpa ou medo. Mas Deus, por meio do seu Espírito, quer te libertar de tudo isso. Ele quer limpar sua mente de todos os resíduos do passado para que você possa viver plenamente a nova vida em Cristo. Mas, para que essa transformação aconteça, você precisa entender que sua mente precisa ser protegida. Assim, como um templo precisa ser guardado contra invasões externas, sua mente precisa ser vigiada para que o inimigo não tenha espaço para semear pensamentos destrutivos. Se você acredita no poder da renovação, comente Amém e clique no like. Fique até o fim. Algo incrível te espera. Quando você escolhe dedicar sua mente a Deus, quando você decide submetê-la ao Senhor, o que acontece é uma mudança radical. Seus pensamentos começam a refletir a verdade de Deus e, assim, você começa a caminhar em direção a uma vida mais plena e abundante. É nesse contexto que você começa a experimentar um novo tipo de paz, uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que vem da certeza de que sua mente está alinhada com os planos de Deus. A paz que vem da confiança de que, quando você permite que o Espírito Santo governe sua mente, você está entregando o controle àquele que conhece o melhor caminho para a sua vida. Quando Deus começa a purificar sua mente, a primeira coisa que Ele quer fazer
é destruir as fortalezas mentais que você construiu ao longo dos anos. Estas fortalezas não são construídas de tijolos ou cimento, mas de pensamentos e crenças erradas que você foi aceitando como verdade, muitas vezes sem perceber. São aquelas ideias que começam com uma mentira sutil e, ao longo do tempo, vão se tornando tão fortes que você começa a viver como se elas fossem verdades absolutas. São aquelas ideias que começam com uma mentira sutil e, ao longo do tempo, vão se tornando tão fortes que você começa a viver como se elas fossem verdades absolutas. Essas fortalezas podem se apresentar de diversas formas. Pode ser a crença de que você nunca será bom o suficiente ou a ideia de que Deus não pode te usar porque você falhou demais no passado. Pode ser a ideia de que o pecado cometido não tem perdão, ou a convicção de que você está destinado ao fracasso. Independentemente da forma, o resultado dessas fortalezas é o mesmo. Elas criam uma barreira entre você e o plano de Deus para a sua vida. A Bíblia nos alerta sobre essas fortalezas espirituais. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso nos mostra que a purificação da mente não é apenas uma questão de reflexão. É uma batalha espiritual onde as armas que usamos para combater as mentiras e as fortalezas são espirituais. A boa notícia é que Deus não nos deixou desarmados nessa luta. Ele nos deu a sua palavra como a principal arma para destruir essas fortalezas. Quando você começa a entender e declarar a verdade de Deus sobre sua vida, você começa a enfraquecer as mentiras que sustentam essas fortalezas. A palavra de Deus tem o poder de demolir tudo o que está contra o conhecimento de Deus e de restaurar a verdade em seu lugar. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a confrontar essas fortalezas de frente. Muitas vezes, isso significa enfrentar crenças profundamente enraizadas, aquelas mentiras que você tem repetido para si mesmo por tanto tempo. Talvez você tenha sido ensinado desde jovem que você não era digno do amor de Deus ou que sempre teria que lutar para alcançar alguma vitória. Essas mentiras precisam ser confrontadas com coragem, com a autoridade que vem da palavra de Deus. O processo de derrubar essas fortalezas começa quando você decide não mais viver com essas mentiras, quando você escolhe não se submeter mais ao medo, à dúvida, à insegurança. Você pode até sentir que está lutando contra algo grande e poderoso, mas lembre-se, a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer mentira do inimigo. Talvez você se pergunte: como posso fazer isso? Como posso destruir essas fortalezas na minha mente? A resposta é simples, mas exige compromisso e persistência. Comece declarando as verdades de Deus sobre você. Declare em voz alta: eu sou filho de Deus, perdoado e amado. Deus tem um plano de prosperidade para a minha vida. Eu não sou definido pelos meus erros, mas pela graça de Deus. Cada vez que você proclama essas verdades, você está enfraquecendo a fortaleza da mentira e permitindo que a verdade de Deus tome o seu lugar. Mas a batalha não é apenas interna. O ambiente ao seu redor também tem um impacto significativo nas fortalezas da sua mente. Se você continua cercado por pessoas que reforçam as mentiras e alimentam a insegurança, será mais difícil derrubar essas fortalezas. Por isso, é importante cercar-se de pessoas que compartilham a mesma fé, que te incentivam a caminhar na verdade de Deus e que oram com você. Quer mudar sua vida com este sermão?
curta agora, se inscreva e comente "Quero mais" para não perder o final surpreendente. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, a força da mentira começa a cair e então você verá que o que antes parecia intransponível, agora não tem mais poder sobre você. À medida que as fortalezas são destruídas, a sua mente começa a ser renovada e você começa a ver a vida com mais clareza e confiança em Deus. A mente humana, assim como o corpo, precisa de alimentação constante. Se você se alimenta apenas de pensamentos negativos, sua mente se enfraquece e se torna vulnerável às mentiras do inimigo. Porém, assim como Deus nos ensina que devemos renovar nossas forças todos os dias, Ele também nos ensina a renovar nossa mente a cada manhã. A renovação da mente não é um evento único. Não acontece apenas em momentos de grande revelação ou quando passamos por uma experiência marcante. A verdadeira renovação é diária, constante e é uma escolha que você faz todos os dias. Como Paulo nos ensina em Romanos 12, versículo 2, "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Este é um chamado contínuo, um convite diário para deixar que Deus tome controle sobre seus pensamentos e redirecione suas emoções e percepções. Mas o que significa realmente renovar a mente? Isso significa começar cada dia com a consciência de que a sua mente precisa ser alimentada pela verdade de Deus. Não basta apenas desejar que sua mente mude. Você deve agir para que isso aconteça. A renovação começa com a escolha de focar no que é verdadeiro, puro e santo. As coisas que vêm de Deus. Isso é um ato de fé diário. Quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça? É um pensamento de gratidão? Ou você começa o dia já preocupado com as tarefas, com os problemas e com as batalhas que tem pela frente? Se a sua mente não for renovada logo no início do dia, você pode acabar sendo levado pela correnteza de pensamentos negativos e preocupações. A renovação da mente começa no momento em que você decide que o seu pensamento não vai seguir a lógica do mundo, mas sim a direção de Deus. A prática diária de renovação é como o cultivo de um jardim. Você não pode plantar sementes uma vez e esperar que o jardim cresça sem cuidados constantes. Todos os dias, é necessário remover as ervas daninhas que crescem, replantar as boas sementes e garantir que a terra esteja nutrida. Da mesma forma, você precisa constantemente substituir pensamentos negativos, mentiras e inseguranças com a palavra de Deus. Isso exige vigilância e disciplina, mas a recompensa é imensurável. Quando você dedica tempo a Deus todos I stand at the edge of the endless fall, where the earth sings and the rivers call, the waters roar, a hymn in the breeze, a sacred dance that sets me at ease. Feel the mist on my face, so pure, a reminder that life can endure. In the rush, I hear the sound of time unwinding all around. The great waterfall crashing and wide, a song of freedom
With every drop, the world is made, a timeless rhythm, never to fade. Through the mist, the spirit flies, guided by the amber of the skies. Feel the mist on my face, so pure, a reminder that life can endure. In the rush, I hear the sound of time unwinding all around. The great waterfall crashing and wide, a song of freedom where dreams collide. In its flow we find our way, a river of light that leads the day. Through the depths, through the endless rise, we find ourselves beneath the skies. The water calls, so wild and free, a reflection of who we're meant to be. The great waterfall crashing and wide, a song of freedom where dreams collide. In its flow